Imagine acordar um dia e descobrir que o homem que libertou seu país, que construiu escolas, fábricas e hospitais, que transformou sua nação em um farol de esperança para todo um continente, foi arrancado do poder enquanto tentava negociar a paz em uma guerra do outro lado do mundo. Agora imagine descobrir, décadas depois, que tudo isso foi planejado, meticulosamente, por potências estrangeiras que jamais pisaram em sua terra, mas que decidiram que seu líder era perigoso demais para continuar vivo politicamente. Esta não é uma teoria da conspiração. São documentos desclassificados, relatos de ex-agentes, evidências concretas de uma das maiores traições da história africana. E se você acha que conhece a história de Kwame Nkrumah, prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua percepção sobre independência, liberdade e quem realmente controla o destino das nações. E se você está aqui procurando entender a verdadeira história da África, aquela que não te contaram na escola, você está no lugar certo. Se esse tipo de conteúdo é o que você procura, deixa um like agora para que mais pessoas possam encontrar essas verdades escondidas. Fica comigo até o final, porque essa história precisa ser contada. Quando Kwame Nkrumah subiu ao poder em Gana, em 1957, ele não estava apenas liderando a independência de um país. Ele estava acendendo uma chama que ameaçava incendiar todo o continente africano. E as potências ocidentais sabiam disso. Eles viram o perigo antes mesmo que a maioria dos africanos percebesse o poder do que estava nascendo. Nkrumah tinha um sonho, mas não era um sonho qualquer, daqueles que políticos vendem em campanha e esquecem depois. Era um sonho que tirava o sono de diplomatas em Washington e Londres. Ele queria criar os Estados Unidos da África, não uma aliança frouxa, não um grupo de países que se encontram uma vez por ano para tirar fotos. Ele falava de um governo federal único, com uma moeda comum, um exército unificado, uma política externa coordenada, uma África que pudesse falar com uma só voz ao mundo. Pense no poder disso por um segundo. Um continente inteiro, rico em recursos naturais, com milhões de pessoas, unidos sob uma única bandeira. Uma potência que poderia negociar de igual para igual com Europa e Estados Unidos, que poderia dizer não, que poderia controlar seu próprio destino. E Nkrumah não estava apenas sonhando, ele estava fazendo. Gana se tornou o centro de treinamento para combatentes da liberdade de toda a África. Ele financiava movimentos de libertação, acolhia exilados políticos, dava dinheiro, armas, treinamento para quem lutava contra o colonialismo. Em seu governo, Gana era um santuário para artistas negros, pensadores, líderes revolucionários de todo o mundo. Os números não mentem. Em 1957, Gana foi o primeiro país africano ao sul do Saara a conquistar independência. Menos de 10 anos depois, mais de 35 países africanos tinham seguido o mesmo caminho. Isso não foi coincidência. Foi o efeito dominó de Nkrumah. Cada país que se libertava era mais uma peça do seu tabuleiro continental. Mas havia um problema. Na década de 1960, o mundo estava dividido em dois blocos: capitalismo versus comunismo, Estados Unidos versus União Soviética. E você tinha que escolher um lado, exceto que Nkrumah se recusou a escolher. Ele se juntou ao movimento não alinhado que tentava traçar um terceiro caminho: independência verdadeira, não ser satélite de ninguém. Para mentes binárias da Guerra Fria, isso era inaceitável. Se você não estava com os Estados Unidos, estava contra eles. E Nkrumah estava fazendo pior do que estar contra. Ele estava mostrando para outros países que existia uma alternativa, que era possível ser livre de verdade. Os documentos desclassificados são brutalmente honestos. Oficiais americanos escreveram que Nkrumah fazia mais para minar interesses americanos do que qualquer outro africano negro.
Deixa isso assentar um pouco. O crime dele não era ser comunista, era ser independente. Era mostrar que um africano podia liderar, podia ter visão própria, podia dizer não aos antigos mestres coloniais. O Departamento de Estado americano descreveu Nkrumah como tendo um desejo avassalador de exportar seu nacionalismo. Ele mantinha um escritório que apoiava movimentos nacionalistas e de oposição em Costa do Marfim, Alto Volta, que hoje é Burkina Faso, Níger, Togo, Senegal, Camarões, Libéria, Nigéria. Ele até mandou dinheiro e treinamento para a ala militar do Congresso Nacional Africano, que lutava contra o apartheid na África do Sul. Imagina a audácia. Um país africano, recém-independente, financiando a luta contra a supremacia branca na África do Sul, apoiando guerrilheiros em todo o continente, construindo uma rede pan-africana de resistência. E sim, se você está achando isso incrível, deveria, porque era exatamente isso que apavorava o Ocidente. Mas o que realmente selou o destino de Nkrumah foi a economia. Ele tinha essa ideia radical de que independência política sem independência econômica era uma piada. Então ele começou a construir. Quando foi derrubado, Gana tinha 68 fábricas estatais massivas. Produziam de tudo: sapatos, têxteis, móveis, pneus, frutas enlatadas, vegetais, carne, vidro, rádios, televisões, livros, aço, tudo que uma nação precisa. Nkrumah queria industrializar Gana em uma única geração. E estava no caminho certo. Ele resistiu às políticas econômicas do Fundo Monetário Internacional. Rejeitou as receitas do Banco Mundial. Ele queria que Gana controlasse sua própria economia, seus próprios recursos, seu próprio futuro. E aí entram os americanos com seu grande projeto, a represa de volta. Os Estados Unidos tinham investido pesado e estavam apavorados que Nkrumah fizesse como o Egito tinha feito com o Canal de Suez: nacionalizar, tomar controle, expulsar os investidores estrangeiros. Oficiais americanos interpretaram cada movimento de Nkrumah através dessa lente: a nacionalização do Suez, o financiamento soviético da represa de Assuã no Egito, a crise do Canal do Panamá em 1964, que ameaçou o controle americano. Eles viam padrões por todo lado, e Nkrumah, com seu apoio a causas anti-imperiais por toda a África, parecia a maior ameaça de todas. Então eles decidiram agir. E aqui está o que é verdadeiramente chocante. Eles começaram a planejar em 1961, 5 anos completos antes do golpe acontecer. Isso não foi uma reação impulsiva. Foi uma operação de longo prazo, meticulosamente planejada, pacientemente executada. Documentos mostram que Reino Unido e Estados Unidos começaram discussões sobre mudança de regime em Gana em 1961. A maioria dos detalhes desse período ainda está censurada nos arquivos desclassificados. Mas o que vazou é suficiente para entender a escala da conspiração. Eles usaram guerra econômica primeiro. Washington reteve empréstimos para Gana. Trabalhou para baixar os preços mundiais do cacau através de estocagem estratégica. O objetivo era simples: privar Nkrumah da moeda estrangeira que ele precisava, estrangular a economia, criar instabilidade, preparar o terreno. E então veio a traição mais amarga de todas. Em janeiro de 1966, 3 semanas antes do golpe, os Estados Unidos enviaram um novo embaixador para Gana, Franklin Williams, um dos primeiros afro-americanos a servir como embaixador. E antes mesmo de apresentar suas credenciais oficialmente, Williams estava escrevendo cartas privadas para amigos, se gabando de que em breve estaria administrando o país. Pensa na crueldade disso. Nkrumah havia feito de Gana um refúgio para artistas negros, pensadores, líderes. Ele promovia o pan-africanismo, e os Estados Unidos mandam um embaixador negro, não como sinal de respeito, mas como arma psicológica, como instrumento de traição.
Um editorial no jornal The Spark, fundado por Nkrumah, fez a pergunta óbvia 3 semanas antes do golpe: por que os Estados Unidos mandariam um embaixador afro-americano para Gana quando não apoiavam equidade racial em seu próprio país? Quando certamente não mandariam um embaixador negro para uma nação europeia? A resposta era clara. Era desrespeito. Era uma mensagem. E então veio o golpe. 21 de fevereiro de 1966. Nkrumah estava em missão diplomática no Vietnã, tentando negociar um acordo de paz para a guerra americana no Vietnã. E quem tinha encorajado ele a ir nessa missão? Os Estados Unidos. Quem prometeu parar o bombardeio do Vietnã do Norte para garantir sua segurança? Os Estados Unidos. Enquanto Nkrumah estava do outro lado do mundo, tentando fazer a paz, o golpe começou. 600 soldados estacionados no norte de Gana receberam ordens de marchar para Accra, 700 quilômetros. Disseram a eles primeiro que era para responder à situação na Rodésia do Sul. Quando chegaram à capital, os líderes do golpe contaram outra história, que Nkrumah estava planejando enviar tropas ganesas para a guerra do Vietnã. Depois mudaram de novo. Disseram que iriam para a Rodésia lutar contra o governo branco de Ian Smith. Os golpistas inflamaram os soldados. Acusaram a administração de Nkrumah de abuso e corrupção. Disseram estar perturbados com o envolvimento agressivo de Nkrumah na política africana, com sua crença de que tropas ganesas poderiam ser enviadas para qualquer lugar da África para lutar guerras de libertação. Apontaram para a falta de práticas democráticas. Alegaram que isso tinha afetado o moral das Forças Armadas. Os soldados foram divididos e enviados para capturar instalações governamentais-chave: a casa de transmissão estatal, os prédios de comunicação internacional. Foram tomados rapidamente. A luta mais pesada aconteceu na Flagstaff House, a residência presidencial. Mas quando o coronel Ekai Kotoka ameaçou bombardear a residência se a resistência continuasse, Fatia Nkrumah, a esposa de Nkrumah, aconselhou os guardas a se renderem. Na manhã de 24 de fevereiro de 1966, o rádio anunciou: cidadãos de Gana, o exército em cooperação com a polícia tomou o governo. O mito em torno de Nkrumah foi quebrado. O parlamento está dissolvido. Kwame Nkrumah está demitido. Todos os ministros estão demitidos. O partido está banido. Do outro lado do mundo, no Vietnã, 50 pessoas que acompanhavam Nkrumah o abandonaram. Um telegrama da CIA informou Washington sobre o golpe. Disse que os líderes do golpe parecem estar implementando os planos que foram reportados anteriormente terem concordado para o período imediatamente pós-golpe. Deixa essa frase ecoar. Os planos que foram reportados anteriormente. Eles já sabiam. Já tinham acesso ao roteiro, porque eles tinham escrito o roteiro. Os militares alegaram 20 mortos da guarda presidencial e 25 feridos. Outras fontes sugerem um número de 1.600 mortes. Qualquer que seja o número real, estava longe do golpe sem sangue que a imprensa britânica reportou. Nkrumah foi para o exílio. Seu aliado próximo, Sékou Touré, presidente da Guiné, lhe deu refúgio. Fez dele um co-presidente honorário do país. Mas Nkrumah nunca voltou para Gana. Morreu no exílio em 1972. E então veio a confissão. John Stockwell, um ex-agente da CIA que trabalhou na África, virou denunciante. Ele disse abertamente: Howard Bain, que era o chefe da estação da CIA em Accra, arquitetou a derrubada de Kwame Nkrumah. Dentro da CIA estava muito claro. Howard Bain recebeu promoção dupla e foi premiado com uma estrela de inteligência pela derrubada de Nkrumah. Stockwell explicou a mágica. Howard Bain teve imaginação e determinação suficientes para executar essa operação sem nunca documentar o que estava fazendo.
Não havia um único pedaço de papel que fosse gerado que nomeasse a hierarquia da CIA como responsável. Sem rastros, sem evidências, só resultados. Um líder africano visionário removido. Um exemplo mandado para qualquer outro que ousasse sonhar grande demais. E aqui está a pergunta que ninguém faz. As coisas melhoraram em Gana depois de Nkrumah? Vamos supor, só por um momento, que Estados Unidos e Reino Unido tinham tanto amor por Gana que sentiram a obrigação moral de libertar o país da tirania de Nkrumah. O golpe e os muitos outros que seguiram resultaram em alcançar os ideais que supostamente faltavam em Nkrumah? A resposta é não. O que veio foi uma cultura de brutalidades militares, desfiles de execuções no estilo militar. O Fundo Monetário Internacional mandou uma delegação para Accra dizer à junta militar para descontinuar o programa de industrialização de Nkrumah. E eles obedeceram. Como recompensa, alguns deles ganharam aeroportos com seus nomes. A embaixada americana tinha jogado pesado nas alegadas má gestão econômica de Nkrumah e seu pobre histórico de direitos humanos, mas tolerou um número muito maior de prisioneiros políticos sob a junta militar que o sucedeu. E quanto aos resultados econômicos? O Conselho Nacional de Libertação que assumiu caminhou em direção à privatização de empresas estatais, permitindo a restauração do domínio estrangeiro sobre a economia de Gana. O país foi reorientado em direção ao Ocidente. As 68 fábricas, desmontadas, o sonho de industrialização em uma geração, destruído, a visão dos Estados Unidos da África, enterrada, e Gana entrou em uma espiral que durou décadas. Hoje, economistas e historiadores olham para trás e se perguntam: e se Nkrumah tivesse completado seu plano de civilização industrial, Gana poderia ter sido outra Singapura na costa oeste da África. Mas ficamos apenas com nostalgia, apenas nos perguntando o que poderia ter sido. A verdade é clara como cristal agora. Nkrumah não foi derrubado por ser um tirano. Foi derrubado por ser uma ameaça aos interesses econômicos ocidentais. Eles temiam que ele nacionalizasse recursos. Os americanos tinham investido pesado na represa de volta e queriam o projeto completo enquanto minimizavam o poder de Nkrumah. Seu papel como membro-chave do movimento não alinhado, que tentava traçar um terceiro caminho viável, só podia ser visto por políticos de pensamento binário da Guerra Fria como anti-ocidental. A política externa americana na África era primariamente dirigida pela ansiedade sobre a ameaça de interesses soviéticos e chineses. Africanos se tornaram cifras, ilegíveis exceto por como poderiam ajudar a desmantelar o comunismo. Oficiais americanos e britânicos discutiram usar guerra psicológica para isolar Nkrumah e virar o apoio público contra ele. É impressionante que agentes de nível médio dos Estados Unidos e Reino Unido sentiram que tinham o direito moral e político de avaliar o direito de um regime africano de existir. As vidas e interesses de pessoas, particularmente pessoas negras, em um país soberano, eram insignificantes. E essa é a parte mais perturbadora de tudo: a arrogância casual, a certeza absoluta de que eles sabiam melhor. Que um país africano não tinha direito à autodeterminação se isso interferisse com lucros ocidentais. Nkrumah acreditava firmemente que independência política era sem sentido sem independência econômica. E eles provaram que ele estava certo, porque no momento em que ele tentou alcançar verdadeira independência econômica, eles o destruíram. Esta história não é só sobre Nkrumah, é sobre Patrice Lumumba do Congo, morto em 1961. Félix Mumié de Camarões, envenenado em 1960. Silvanus Olímpio do Togo, assassinado em 1963. Mehdi Ben Barka do Marrocos, sequestrado na França em 1965 e nunca encontrado. Eduardo Mondlane de Moçambique,
morto por uma bomba em 1969. É um padrão. Líderes que sonhavam grande demais, que queriam verdadeira liberdade, que se recusavam a ser fantoches. Todos removidos, todos eliminados. E se você acha que isso é passado, que o mundo mudou, pense de novo. Os métodos evoluíram, mas o jogo permanece o mesmo. A história de Nkrumah é um aviso. É uma lição sobre o preço da verdadeira independência, sobre o que acontece quando você desafia o sistema, sobre como o poder real funciona no mundo. E é uma história que todo africano, todo ser humano que valoriza a liberdade, precisa conhecer. Porque enquanto não entendermos como chegamos aqui, enquanto não enfrentarmos as verdades desconfortáveis sobre quem realmente moldou a África pós-colonial e por quê, enquanto não nomearmos os responsáveis e reconhecermos os crimes, não podemos seguir em frente de verdade. E se essa história te fez pensar diferente, se te fez questionar o que te ensinaram, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque histórias como essa precisam ser contadas, repetidas, até que se tornem impossíveis de ignorar. A luta de Nkrumah não terminou com seu exílio. Ela continua toda vez que um africano se levanta e diz não ao neocolonialismo. Toda vez que um líder escolhe seu povo acima de interesses estrangeiros. Toda vez que nos recusamos a aceitar a narrativa que nos foi imposta. E se você chegou até aqui, se essa verdade ressoou com você, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que eles não querem que você conheça. Obrigado por estar nessa jornada de descoberta comigo, porque conhecimento é poder. E essa história, essa verdade, é uma arma contra a amnésia histórica que tentam nos impor. Até a próxima. Continue questionando, continue aprendendo, continue lutando pela verdade.